Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Comunique-se. Hoje eu estou aqui com uma pessoa diferenciada na nossa cidade, uma pessoa que realmente faz a diferença, uma pessoa que tem conteúdo, que tem valor e que transforma a vida das pessoas de forma positiva, de forma que fazem elas evoluir a ponto de se olharem e de se inspirarem em você. Eu estou aqui hoje com o aluno da T9 do Comunique-se, Gianderson Micheleto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo gostoso. Acredito que de muito aprendizado para nós e para quem vai estar ouvindo. E pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, um pouco do que eu aprendi com você. Então, estou muito feliz por esse momento e por estar aqui hoje. Com toda certeza. Quero levar essa comunicação de valor para quem nos ouve. Então, começou o nosso podcast e, claro, que eu quero comentar sobre quando você abriu a primeira loja na Saldanha Marinho. Eu estive por lá, eu fui visitar, porque um dos hábitos que eu tenho desde sempre é dar boas-vindas para as pessoas que abrem negócios, que abrem portas na nossa cidade. Mas antes que você toque nesse ponto, Gian, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história lá de 9, 10 anos atrás e como é que você chegou hoje a ser empresário na Adele e está movimentando tantas mulheres, tantas pessoas. Falar de histórias, para mim, é algo bem prazeroso. Eu gosto muito de contar histórias e de criar histórias, né? Mas antes de tudo, então, da Adele, prometo ser bem breve, porque eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui da história, mas a gente tem que ser breve. Antes mesmo da gente começar a Adele, né, eu, Gianderson, começo a trabalhar aos 12 anos de idade em uma madeireira, e lá fico até os 19 anos. Nesses 7 anos que eu trabalhei lá, eu tinha 3 sonhos: ser arquiteto, ter uma loja de roupas ou ser caminhoneiro. E, na época, com 19 anos, devido a toda a dificuldade, a arquitetura nem pensar, sou de uma família muito simples, né, com poucos recursos, uma loja de roupa muito menos, e aos 19 anos eu fui ser caminhoneiro. E iniciei a minha vida viajando, né, pelo Brasil, já aos 19 anos, um desafio bem grande. Na época não existia a facilidade que tem hoje, não tinha GPS, não tinha Waze, nada, usava um mapinha. E ali, logo no início, eu percebi que o sonho que eu tinha ele se tornou um pesadelo, porque eu não conhecia a realidade do caminhoneiro, eu não conhecia a realidade da estrada. E eu me lembro muito bem que eu chorei várias vezes, eu fiquei nervoso, né, logo no início, e eu entendi que aquilo não era nada a ver com o que eu imaginava. Uma categoria muito desvalorizada, as pessoas acham que caminhoneiro é grosso, sem cultura, um cara de chinelo, barrigudo, e eu não me enquadrava nisso. Mas, enfim, hoje eu entendo que as pessoas, nós somos acomodados e a gente se acostuma com as situações, sejam elas boas ou ruins. E, na época, eu me acostumei. Afinal, o que tinha para mim era ser caminhoneiro, né? E continuei viajando. Os primeiros anos foram difíceis, depois eu me acostumei. Mas tinha algo que me incomodava lá no fundo, que eu não era aquele no meu lugar. Eu era mais que aquilo, né? Não desvalorizando o caminhoneiro. Sim. Tenho muito orgulho de tudo que eu já vivi, tudo que eu aprendi na minha vida, mas eu precisava fazer algo mais. E pesquisei vários negócios, já não aguentava mais a vida da estrada, pesquisei várias coisas, busquei várias oportunidades e nenhuma delas eu tinha coragem de mudar. Afinal, o caminhão que eu tinha era o que eu tinha construído desde os meus 12 anos de idade, trabalhando, a única coisa que eu tinha era o caminhão. Mas um belo dia, né, hoje minha esposa, na época namorada, Adelita, ela saiu do emprego dela e ela falou: vamos vender roupa. Falei: vamos. Eu comprava as roupas, ela revendia, nós dividíamos o lucro. Isso foi mais ou menos um ano. De repente, em fevereiro de 2013, aparece um representante de semijoias lá na casa do meu pai, e a gente compra algumas semijoias, umas 15 ou 20 peças, e coloca num potinho de plástico, que hoje esse potinho de plástico está lá na loja, como uma peça de museu, e ela sai vendendo. E daí a gente comprou mais, foi vendendo, começou uma amiga vendendo, daí começou outra amiga, uma conhecida, e ali eu vi a oportunidade que eu poderia mudar de vida.
comecei a pesquisei muito, visitei algumas fábricas durante as minhas viagens de caminhão. Não me deram bola, né? Claro, um caminhoneiro numa fábrica de joias, mas eu estava correndo atrás do meu sonho e da delita, que era de mudar de vida. E depois, isso em fevereiro de 2013, começou no potinho, e no final de 2013 eu vendo o caminhão e invisto tudo no negócio. Uau! Aí trabalhamos 2 anos em casa, nós atendíamos as consultoras na casa delas, né? Até que em 2015 nós inauguramos o showroom, que foi a loja lá onde se falou que foi conhecer a gente, foi prestigiar nós. Lá já faziam 2 anos que a gente trabalhava. E daí de lá para cá várias coisas aconteceram, das quais um simples caminhoneiro e uma secretária queriam mudar de vida, mas mal sabiam eles que tanta coisa e tanta transformação ia acontecer. Olha que joia. Quando eu falo para os meus alunos que a gente usa apenas 5% do nosso potencial, às vezes as pessoas não acreditam. E uma das coisas que a gente precisa é só mudar a mentalidade. Eu falo para as pessoas, só olhe para dentro de você e veja o tamanho do potencial que você tem para você ver onde você pode chegar. E vocês juntos fizeram isso, construíram um desejo e foram alimentando, fizeram planos. Quantos anos na vida de caminhoneiro, Jean? Exatamente 10 anos. 10 anos de vida de caminhoneiro. E hoje vai fazer 10 anos que vocês estão... Fevereiro próximo, 10 anos que começou no potinho de plástico. Mudaram para a Adele. Olha só, possivelmente precisou de coragem para fazer essa mudança, para vender o caminhão e investir tudo. Deu um gelinho, deu um medo, não? Muita coragem e muito medo. Mas hoje eu entendo que os desafios me movem. E, na época, né, eu queria muito mudar de vida. E o caminhão, quando eu vendi o caminhão, eu tinha 29 anos. Então, 17 anos do meu trabalho estava ali. Era a única coisa que eu tinha. Uhum. E eu pensava, se eu vender o caminhão e investir no negócio e não der certo, o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu estava num lugar onde eu era humilhado, desvalorizado, discriminado, onde eu dormia mal, onde eu comia mal, onde eu estava longe de todas as pessoas que eu gostava. E chegou um dia que eu virei a chave. Eu pensei, mas eu trabalho desde os 12 anos de idade. Uhum. Se não der certo, eu vou tentar de novo. Sou novo Fome e necessidade eu nunca vou passar, porque eu sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa dedicada, sempre fiz com amor e com dedicação tudo aquilo que eu me propus. Então, foi isso que me levou a virar a chave. Pior que estava, não ia ficar. De jeito nenhum. E aí, me conte um pouquinho dessa tua trajetória da Adele, porque hoje vocês cresceram e são referências na nossa cidade. Como é que foi essa construção? Como é que foi esse passo a passo? Foi bem difícil. Se fosse fácil, não teria graça, né, Jean? Não teria graça, não faria sentido, né? Existe um ditado bem popular agora, que quem vê palco não vê bastidor, e isso é muito verdade. Foram anos difíceis, nada foi fácil, ainda trabalhando da maneira como a gente trabalha, que, como você sabe, que a gente não gosta de copiar nada, né? A gente coloca a nossa essência, coloca o nosso cuidado, o nosso amor em tudo que a gente faz. Então, isso demanda de muito psicológico, de muita força de vontade, de muito investimento e de muito tempo também. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas querem as coisas para agora, né? Tá tudo fácil. Sim. Né? Eu comparo o tempo de agora com o tempo que eu era criança com meu filho. O Miguel tem 5 anos, né? Então hoje é tudo fácil. Você vai fazer um lanche, você vai passear, você vai comprar não sei o quê, você vai viajar. Mas antes não era assim. Uhum. E num negócio, as pessoas acham que elas vão começar hoje e amanhã elas vão ter resultado. E não. É a longo prazo. O jogo que nós jogamos na Adele é a longo prazo. Sim. A gente nunca faz alguma ação hoje para vender hoje para ter resultado amanhã. É sempre a longo prazo. E deu certo até aqui. Né? Foram tantos desafios, tantas histórias que a gente já pôde participar de pessoas que isso verdadeiramente nos move e nos dá sentido e nos dá força para continuar. Né? Às vezes eu me pego perguntando, né, quantas empresas, quantos empresários tem em Guarapuava, e eu fico pensando o que eles fazem nos momentos de dificuldade, o que motiva eles. Será que só o dinheiro? Porque eu confesso, se fosse pelo dinheiro, hoje eu não estaria no negócio que eu estou hoje. Com o pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que tem coisas que dão mais dinheiro do que o meu negócio. Uhum. Mas, para mim, não faria sentido. E a pergunta que eu faço, o que eles fazem, o que move eles? Quando eu estou com um problema, que às vezes eu estou desanimado, e isso acontece, e é normal,
nunca é 100% e nunca toca a bola toda. Eu pego o meu celular, eu fico vendo as mensagens que eu recebo, eu vejo vídeos que a gente fez, fotos. Eu lembro de quantas histórias, com quantas pessoas a gente já chorou, já compartilhou sonho, já incentivou. Isso que me motiva. Jean, você é uma pessoa muito social, gosta de estar envolvidos com grupos de pessoas, com grupos de mulheres. Vejo você também envolvido hoje na APAI, que, inclusive, é um outro projeto que você vai fazer parte daqui uns dias, daqui uns meses. E eu vejo assim essa tua intensidade, essa sensibilidade para olhar para o outro. Como é que você planeja, ou o que mais te chama a atenção para você fazer uma campanha, por exemplo? Porque o ano passado você fez uma campanha, hoje você fez sobre a idade, que a idade chega. Vi uma foto no Instagram de você e da Adelita, já um pouquinho mais velhinho. Eu estou logo fazendo 40 anos, a idade chega mesmo. Chega. E que ela não chegue mentalmente, né, para nos derrubar. Mas fale um pouquinho sobre essa intensidade, sobre esse carinho que você faz para escolher as campanhas. De onde vêm as ideias? Quando eu comecei meu negócio, Kellen, como eu falei, que era para eu e a Adelita mudar de vida. Mas quando eu entendi que não seria só nós, e não somente diretamente a vida das nossas consultoras, não somente os recursos, o dinheiro que elas ganham com a Adele, que era algo muito maior, que a gente poderia transformar a vida delas, transformar o mindset delas, a gente começou a colocar isso em prática. Né? Como eu falei, não foi nada fácil, as nossas ideias, as nossas coisas são bem fora do comum, bem fora do padrão mesmo. Né? A exemplo dessa embalagem aqui, nós que vendemos produtos femininos, né, joias. Imagine, no teu aniversário de 40 anos, chega uma amiga tua com uma sacola, a idade chega. Sim. É um tanto confrontante, né? Isso até pode gerar um cancelamento, mas a mensagem que tem por trás dessa embalagem, das outras embalagens e por trás de tudo que a gente faz, é algo para gerar transformação nas pessoas. E quando as pessoas entendem que a gente precisa ser a melhor versão antes que a idade chegue, porque a Adele está fazendo 10 anos, e esses 10 anos passaram muito rápido. E se nós não tivéssemos dado o nosso melhor todo dia, a gente não teria histórias para contar. Sensacional. A gente não seria lembrado. Hoje, talvez, eu nem estaria aqui conversando com você, porque a gente não fez algo de valor. Então, quando a gente entende que a gente precisa transformar, um negócio precisa transformar não só o meio dele, mas a sociedade como um todo, eu acho que isso é um dos segredos, é uma das chaves que faz os negócios acontecerem e serem negócios de sucesso. Falando em transformação, uma das características, uma das virtudes que eu vejo que você tem é a humildade, Jean. E você gosta muito de contar a tua história, você gosta muito de expor isso. Eu me identifico muito com as escritas do Jean e eu falo, isso aqui serve para mim. Eu que queria ter escrito isso daqui, contanto que a última você falou sobre autenticidade, sobre criar algo único. E eu falei, Jean, me permita, eu quero fazer um texto, né, compartilhando desse teu mesmo sentimento. E essa intensidade, essa humildade trouxe a gente para perto, não sei se no ano passado, no ano retrasado, da pandemia, 2020. Foi quando você entrou para fazer o treinamento Comunique-se. Você sente que mudou algo depois do Comunique-se para você e para a Adelita? Você veio para a T9? Como é que foi a tua experiência lá? Foi algo bem confrontante para mim, Kellen. Acho que você percebeu isso, que muita coisa, às vezes, eu batia de frente com você, e acho que é algo meu mesmo, porque eu não sou conformado com muitas coisas, e muitas coisas eu quero do meu jeito, mas nem todas são, né? E hoje vejo que aprender a se comunicar melhor ajudou eu a ser uma pessoa melhor e ajudou eu a tocar mais pessoas ainda. Né? O texto que eu escrevo hoje, há 8 anos atrás, eu não escrevia. A maneira como falo hoje não era assim antes. Então, tudo é uma evolução. E o Comunique-se me ajudou muito nisso. Me lembro, eu uma vez, em 2014, estávamos na SIG, a primeira vez que eu tive contato com o microfone. E era só para mim me apresentar e falar quem eu era. E eu acho que você nem sabe disso, Kellen, mas eu nem consegui. Eu comecei a tremer. Você tá foi brincando. Assim, eu não consegui me apresentar. E daí, isso em 2014, e eu fiquei com uma vergonha tremenda, uma vergonha muito grande nesse dia lá, porque era tudo novo para mim, né? Eu era um caminhoneiro. Mas existem
duas coisas completamente opostas na vergonha, que eu aprendi ao longo da minha vida. A vergonha, ou ela te paralisa, ou ela te transforma. E eu sempre usei tudo que eu já passei vergonha, e tudo que eu já sofri, todas as minhas mazelas, para mim me evoluir, para mim me transformar. E essa vergonha foi uma das grandes que eu passei e eu resolvi evoluir. De lá para cá, eu enfrentei várias vezes o microfone e confesso que o Comunique-se foi uma das coisas que mais me ajudou a, por exemplo, estar fazendo um bate-papo desse aqui hoje. Que joia. Se dependesse só de mim, eu não estaria, mas como a gente precisa crescer, evoluir, e precisa de pessoas capacitadas e que saibam mais que nós por perto, para nos ensinar, para nos inspirar, para nos ajudar a evoluir, e foi aí que tudo aconteceu. Massa, eu fico feliz de ver as pessoas que têm essa simplicidade, essa humildade de querer evoluir. Porque a gente pode ser simples. E uma das coisas que você bate forte em cima da tua virtude é sobre a simplicidade. Que você não quer perder isso e ninguém quer que você perca isso. Porque é isso que te faz crescer. E falando em crescimento, eu te perguntei como é que foi o ano de 2022. Você falou, Kellen, a gente cresceu tanto que não estávamos preparados para isso. Fale um pouquinho sobre essa situação. 2022... Como é que cresce tanto assim? Me ensine, que eu quero aprender. 2022 foi um ano bem difícil para mim, pelo menos. E talvez vocês devem estar pensando, mas a Kelly já deu um spoiler aqui, mas não deu muito certo. Não, foi um ano muito bom. A gente cresceu muito. E quando a gente é bem pequenininho, se você vende uma xícara de café, para você vender 2 não é difícil. Mas quando você já está num certo patamar, já grande, você aumentar bem mais assim num curto espaço de tempo é bem complicado, é bem difícil. Esse ano de 2022 não fechou, mas o nosso crescimento, Kellen, esse ano vai passar de 70% de crescimento. Uau. Num único ano. Então, para mim, foi um ano bem desgastante, porque muitas coisas sou eu que resolvo, a maioria das coisas é eu que crio, né? Então, foi um ano bem difícil, que eu tive que usar todo o conhecimento, usar toda a minha experiência, toda a bagagem que eu tive, usar tudo que eu já sofri, lembrar de todo o meu passado e pensar, poxa, eu consigo e vai dar certo. E deu certo. Controle emocional precisou? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Inclusive, se me permite contar, ontem recebemos na loja uma pessoa bem influente aqui da cidade, uma pessoa que andou falando umas coisas que não devia um tempinho atrás, aí ela magoou muita gente da cidade e eu fui um delas. E ontem essa pessoa esteve lá na loja. E semana passada eu tinha falado, o dia que essa pessoa aparecer aqui, eu preciso falar com ela. E uma semana depois ela estava lá. E confesso que foi bem difícil para mim falar o que eu precisava falar, mas eu usei muita coisa do Comunique-se, né, manter autocontrole, e falei o que eu precisava falar para essa pessoa, as verdades que eu precisava falar de uma forma categórica, com elegância. Com elegância, sem fazer nem 1% do que ela tinha feito para a sociedade de Guarapuava. Então, isso devido ao que eu aprendi com você. Olha que legal. E daí saí de alma lavada lá. Em paz. Assim, deu uma hora que eu vi a pessoa, veio aquele nervosismo, aquela tensão, mas daí eu fui lá e fiz o que precisava ser feito, né? Coloquei em prática o que eu aprendi muito no Comunique-se e acredito que essa pessoa entendeu o meu recado. O posicionamento ele é muito bem-vindo quando ele nos traz liberdade, quando ele nos traz satisfação. E isso é uma das coisas assim que eu falo para os meus alunos. Não é sobre calar-se, é sobre saber o momento de fala e saber como falar, porque não adianta você querer, vai, e vai falar e mete os pés pelas mãos e acaba saindo mais manchado e prejudica a tua própria imagem e a tua postura. E eu fico feliz de ouvir vocês falando que ainda usam o treinamento Comunique-se, porque ele é um treinamento para ser usado para o resto da vida. E isso faz com que a gente cresça profissionalmente, melhore a nossa imagem, melhore nossas relações. Vocês estão hoje com mais ou menos quantas consultoras diretas e como poderíamos fazer para convidar novas mulheres? Cabe novas mulheres ainda nesse projeto? Esse ano já não mais, mas no ano que vem, com certeza. Esse ano não temos mais possibilidade de ter novas consultoras, mas o ano já está acabando, então 2023
está aí. Hoje a gente tem 200 consultoras. E, assim, vender a Adele é muito mais que vender uma semijoia. É muito mais que levar autoestima para a mulher, é muito mais que deixar as mulheres ainda mais bonitas, mas é sim você fazer parte de um movimento, de um negócio, de uma família, onde você vai entender mais sobre amor, sobre você se valorizar, você vai poder ajudar outras pessoas, além de levar a autoestima, como já falei. A Adele tem alguns projetos sociais, onde cada peça que a gente vende, a gente doa uma refeição. As nossas consultoras, além das comissões, elas têm outras 10 vantagens em ser consultora Adele. Então, é um conjunto de coisas que hoje fez a Adele ser esse sucesso, a gente ser tão grande e a gente ser tão amado pelas pessoas. Um exemplo, até fugindo um pouco das consultoras, nós tivemos o nosso Black, agora dia 24, se eu não me engano. A primeira cliente do Black Adele chegou 3 horas da manhã. Eu vi que foi uma loucura aquilo. Foi uma loucura. Filas e filas. Deu fila de cliente até na esquina. Mas por quê? Como eu falei lá no começo, Kellen, é um trabalho a longo prazo, um trabalho de muitos anos, né? Quando a gente começou a fazer promoções, que eu não gosto muito do termo promoção de desconto, porque a promoção tem a ver com você promover uma coisa, não você dar um desconto, né? E hoje eu vejo isso daí um tanto quanto prostituído, esse questão de desconto. Quando a gente falou pela primeira vez que era uma vez de desconto por ano, as pessoas não acreditavam. E daí passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, as coisas começaram a entender. As pessoas começaram a acreditar que desconto na Adele era uma vez por ano. E era desconto de verdade. Não tem o Black hoje, estendemos a promoção, estendemos o Black. Promoção de verão em janeiro, em sei lá que data. Não, é uma vez por ano. Então, a gente levar muito a sério o que a gente faz, fazem as coisas acontecer. E, Jean, quando vocês abriram para as consultoras comprarem ou para o cliente final? Essa é a única coisa na Adele onde a gente não prioriza primeiro as nossas consultoras. Tudo que a gente faz na Adele, primeiro a gente pensa nas nossas consultoras. Né? E o Black Adele é a única coisa que é para consultor e para cliente. Legal. Quem estiver na fila, quem chegar antes, aproveita. Me venda aí a ideia e a oportunidade de ser uma consultora Adele. O que eu preciso ter? O que essas mulheres precisam ter para virarem consultoras Adele? Para ser consultora Adele é bem simples. A gente dá todo o suporte, a gente ajuda em tudo que ela precisar, dá todo o material de apoio. As joias são todas consignadas, não paga nada. Tem todas as vantagens, as comissões podem chegar a 44%. As nossas consultoras são premiadas, inclusive agora, no próximo sábado, uma consultora está indo para Santa Catarina, vai ficar 4 dias lá, vai realizar o sonho de conhecer a praia, ela, os filhos, vai no Beto Carreiro. Então, ela conquistou essa viagem. Tem outra consultora que vai para Gramado, outra vai para Fortaleza, no próximo ano. Então, são inúmeras vantagens, onde você não investe nada, a gente dá todo o suporte, você paga só o que se vender e pode pagar parcelado ainda. E, além de você deixar o mundo melhor, as mulheres mais bonitas. Eu admiro muito esse reconhecimento que vocês trazem, sabe, para as vendedoras, essa validação. Como que é o nome do @ da Adele? Adele Semijoias. Adele Semijoias. Vocês verão vários momentos de mulheres chorando, de mulheres trazendo depoimentos. Você cuida disso com muita sensibilidade. E essa é a parte mais bacana. Mas tem uma coisa que você não falou, que é preciso ter na essência da mulher: educação. Que eu sei que você preza isso. Porque eu sei que você já deu nos dedos de gente que não sabe dizer bom dia, que não sabe ser educado. A mulher precisa ter uma postura um pouquinho mais polida para vir trabalhar com você, Jean? Precisa, Kellen. Existe aquele outro ditado que o cliente sempre tem razão, né? No nosso caso, as nossas clientes diretas são as consultoras nossas, né? Mas o cliente nem sempre tem razão. Não e a gente dá conta para cliente, sim. Para cliente, para consultora. E realmente é isso, Kellen. Até obrigado por você me lembrar disso, uma coisa bem importante.
Porque para transmitir todo o nosso amor, todo o nosso carinho e tudo aquilo que a gente já construiu, precisa ter um certo respeito, um certo cuidado, precisa valorizar mais as pessoas, né? Quando eu entrego a mochila para a nova consultora, eu costumo falar que ela não está, quando eu entrego o mostruário, que ela não está levando um mostruário de joia. Ali ela está levando a nossa história, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente criou, a história de tantas outras consultoras que já passaram pela Adele e que estão com a gente. Então, é um compromisso grande. Não é só simplesmente vender. Precisa estender os valores e os princípios de vocês, porque vocês defendem isso com unhas e dentes. Sem dúvida. E assim, nós temos 200 consultoras e, infelizmente, algumas delas não, a gente percebe que elas não entenderam verdadeiramente o propósito da Adele, elas não abraçam a nossa causa. E, infelizmente, essas consultoras são as que menos têm resultado. As que entenderam, que são engajadas, que passam a nossa mensagem para frente, são as consultoras que mais vendem, as que mais são reconhecidas e as que mais têm resultado. Massa. Jean, para a gente ir para o fim do nosso podcast, já falamos de passado, falamos de presente. Quais são aí as metas, os objetivos para o futuro, para 2023? Espalhar mais amor, fazer com que mais as pessoas entendam que é possível, que tudo depende delas, independente da circunstância. Fazer as pessoas entenderem que os problemas na vida eles servem para nos ensinar e não para nos jogar para baixo, né? Meus problemas, e hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu já vivi, Kelly, por tudo que eu já enfrentei, pelos 10 anos de caminhoneiro, pelos anos na madeireira. Tem uma frase que você fala, eu nunca perdi, eu sempre aprendi. Das vezes que eu não venci, eu aprendi. Portanto, eu nunca perdi. Quando eu fechei minha loja, a gente conversou sobre isso, e você me falou essa frase, e ela, para mim, foi impactante. Você tem um projeto social novo agora, que é o da APAI? Tem. Conta aí para nós. Já temos um projeto social bem grande, se me permite contar aqui, que é o Brilho que Alimenta. Eu já contei. Cada peça que a gente vende, a gente doa uma refeição. Então, isso começou na pandemia. Em setembro fez 2 anos. E nesses últimos 2 anos, a gente já passou... Continua ainda? Continua. Está até ali dentro, depois massa. Você vai ver lá. Já foram mais de 30 mil refeições doadas nesses 2 anos. E o projeto social que vem para o próximo ano, né, é um desafio bem grande para mim. Até contar um pouquinho da história disso. E eu acredito que muitas coisas da nossa vida, primeiro a gente cria aqui na nossa cabeça Sim. e no nosso coração o desejo, a vontade, e a gente se imagina fazendo algo a mais. Eu estava num evento do Gui Dalzotto ano passado, onde ele me convidou para contar um pouquinho da nossa história e tudo aquilo que a gente faz. E nesse evento eu revelei algo lá que estava me incomodando, nem a Adelita sabia, devido à campanha O Brilho que Alimenta. Já fazia uns meses que aquilo estava me incomodando e eu não achava suficiente aquilo, Kelly. Porque doar um prato de refeição é simples, não é difícil. Sim. A gente começou doando 600, 700 por mês, hoje já são quase 2.000 refeições por mês. Então isso não é algo tão difícil. E um prato de comida não gera transformação na vida da pessoa. O prato de comida simplesmente mata a fome. E lá nesse evento eu comentei isso, que era algo que me incomodava e eu precisava fazer algo a mais. Precisava ajudar mais as pessoas. E mal sabia eu que 1 ano depois eu seria convidado e eu aceitei esse convite, esse grande desafio. E agora, a partir de 2023, eu estarei presidente da APAI de Guarapuava. Uau! Como é que está o sentimento com relação a esse novo desafio? A expectativa está bem grande. Que é voluntário. É totalmente voluntário, não ganha R$1. Totalmente a ver com você, porque você gosta desse tipo de desafio, você gosta de se envolver. Faz tempinho já que você é envolvido com a Sim. Com a APAI. A da APAI eu faço parte da diretoria hoje, né? Tenho um irmão que estuda lá já faz uns 20 anos. Então eu já tenho um certo envolvimento. As expectativas estão grandes, um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho de medo. Mas e vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso que a gente faz, a gente evolui, né? Porque se não tiver medo, não tiver o friozinho na barriga, porque não está valendo a pena. Não tem graça. Os desafios vão ser grandes, mas eu acredito que vai ser um tempo que eu vou poder contribuir muito para os alunos, para a instituição, para a nossa cidade, né? Com certeza. E, principalmente, eu vou aprender muita coisa lá dentro. Não tenho dúvida disso. Eu também. Gé, você é um cara visionário. Eu sei que você é um cara preparado para assumir esses desafios.
Eu sei que a PAI estará em boas mãos, assumindo você como presidente, porque eu acredito que as pessoas querem se sentir seguros. Nós precisamos de um mundo mais humano e você traz essa humanidade na essência. Eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite para participar do podcast. Para mim é uma honra poder trazer alunos meus para cá e mostrar a essência, a veracidade, a reciprocidade que a gente tem. A gente nunca perdeu o contato, mesmo depois que você saiu da turma do Comunique-se. E os desejos é que você cresça. Mais 70% em 2023, porque eu não sei você, mas eu estou confiante. Eu estou de sala nova, com ideias novas, com propósitos novos. Parece que toda vez a ficha cai. Parece que toda a idade chega e a consciência chega de que precisamos fazer mais. Obrigado pela tua presença. Eu vou deixar logo você se despedir. Mas, antes disso, eu tenho um desafio que eu não te contei antes de você sentar, que eu gosto de fazer o joguinho do ping-pong, sabe? Eu lanço uma palavra e você responde o que vem na tua mente. Vamos lá, então. Preparado? Então, vamos lá. Com certeza. Eu vou chutar aqui umas palavras, tá? A PAI. Desafio. Vida. Intensa. Pessoas. Mais importantes que coisas. Adele. Um meio. Joia. As pessoas. Boa. Família. Tudo. Quem hoje são as pessoas mais importantes da tua vida? Teu braço direito, pessoas que você acessa e que te ajudam a crescer. Deus. Adelita, minha esposa, meu filho, Miguel. Minha irmã, Larissa, as meninas que trabalham na loja, a Pátia, a Márcia. Você é uma pessoa bem importante. Obrigada. Tem o William, Camille, o Felipe. Ixi, não Tem vou umas falar porque vai pessoas ficar aí. muita gente de fora. Tem alguém que você se inspira para continuar? Que é referência para você? Jesus, Massa. O maior comunicador do mundo. o maior comunicador. E o que mais amou as pessoas. E o que mais gerou conflito também. O que mais gerou o caos. Por onde passou. Jean, Obrigado, obrigado Kellen. pela Deus participação. abençoe. Se você pudesse deixar um conselho para quem está nos assistindo, que conselho você deixaria? Acredite em você. Não acredite, talvez, nas pessoas próximas, porque elas, na maioria das vezes, elas não sabem o que falam. Busque conhecimento, busque evoluir, busque crescer. Use tudo que jogaram contra você a teu favor, que as tuas dificuldades sirvam de escada para você subir na vida. É para isso que elas servem. E obrigado, Kellen, pela oportunidade. Você também é uma mulher incrível, que tem contribuído muito para a nossa cidade, contribuiu na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. E esse trabalho de gerar transformação na vida das pessoas, que eu acredito que é o que me motiva e te motiva também. Sim. Porque quando você vê uma pessoa mudando, uma pessoa conquistando, não só financeiro, mas transformando a vida dela, é isso que dá sentido na vida, é isso que fazem a gente ser lembrado. Teve um evento... Já me perdi aqui, me perdoe, Kelly. Tem que fazer mais um curso. Não, tá tudo no certo. evento da Adele que nós tivemos, eu falei sobre morte. E, no final disso, eu falei que eu não quero morrer, eu quero viver eternamente. E, para viver eternamente na mente e no coração das pessoas, a gente precisa fazer algo de valor para aquelas pessoas e deixar um legado. É isso que verdadeiramente importa, e eu acredito que é o que você faz com maior carinho, com maior amor e com maior intensidade. Somos parceiros de missão. Obrigado. Obrigada, Deus abençoe. Que 2023 seja um ano muito próspero para você e para a Adelita e para aqueles que dependem de vocês, literalmente. Aqueles que apostam na Adele, aqueles que dependem da Adele para se transformarem. Porque eu falo muito sobre essa transformação, sobre essa busca incessante de dinheiro para a gente se sentir feliz, para a gente se sentir realizado, mas sobre essa missão que é levar transformação. A gente veio nesse mundo para servir. Para servir para alguma coisa, hein, Jean? E que sirva para coisas boas. Obrigada pela tua companhia aqui e espero que a gente se encontre em breve. Para quem quer seguir aqui a Adele Joias no Instagram, Jeanderson Miqueleto,
E troquem ideias, troquem informações, acessem esse cara, vão visitar ele na loja, fica na Saldanha Marinho, ali pertinho da 3000, e queiram ele como amigo, porque ele é um grande conselheiro. Fica aqui mais um podcast Comunique-se. Pode compartilhar, pode clicar no sininho para você ficar ligado nos próximos vídeos, e pode também deixar seu comentário se algo deixou, se a gente conseguiu deixar uma mensagem de valor aqui para vocês. Obrigado pela companhia, até breve, tchau. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, Jean.